começando mais um Jornal Educacional. Boa noite. O tema de hoje, infelizmente, é uma realidade presente em muitas escolas do nosso país: a evasão escolar. Eu sou a Patrícia e você está assistindo o Jornal Educacional. E hoje estou recebendo duas convidadas. Seja bem-vinda, Valdirene. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada pelo convite. Então, a evasão escolar ela ocorre devido a algumas razões. E uma delas é a reprodução cultural. A escola ela favorece, né, a cultura dominante e os valores das classes sociais dominantes, né? Sim, a classe social sempre quer estar a dominante em cima, né? Então, a sociedade sempre mantém o chamado status quo, né? Que quem é valorizado sempre está no topo. E os mais desfavorecidos, né? Mais embaixo. Verdade. E isso pode resultar em uma alienação, né? E uma falta de identificação por parte dos alunos de origens sociais diferentes. Sim, também a escola ela produz a desigualdade socioeconômica. Por quê? Porque os recursos disponibilizados nas instituições de ensino, muitas vezes, eles beneficiam as classes sociais mais elevadas, que daí, o que acontece? As classes menos favorecidas, elas ficam desanimadas, elas se sentem inseguras. Elas não têm aquele apoio da própria escola, da própria instituição, até mesmo da família, né? E eles não são capazes de acompanhar os recursos, né? O ensino. E sem esse apoio, eles se sentem desmotivados e acabam até abandonando a escola, né? Exatamente. Então, a evasão, ela não está, diretamente também relacionada só com as capacidades individuais de cada aluno, né? Não. É nítido que não, né? Tem todo um social envolvido. E também a infraestrutura da escola, né? Quando a escola não tem os seus recursos, a sua infraestrutura propícia para o desenvolvimento daquele aluno, ele também não vai ter uma educação, um desenvolvimento que seja do alcance, né, social e que ele precisa para o seu desenvolvimento intelectual. O aluno ele precisa ser apoiado, né, ser incentivado de alguma forma, porque senão eles acabam desistindo mesmo. Exatamente. Tem muitos fatores envolvidos nisso, né, também. Não é somente a escola, também pode ser uma falta de interesse por parte do aluno, né? Ou também até bullying pode ser, ele sofre bullying na escola e resolve, né? Não querer ir mais. Exatamente. A família também, principalmente, né, aqueles pessoais mais antigos, né, nos tempos mais antigos, a família, né, não deixava ir estudar, a família que proibia, né, não, você vai trabalhar, você não, ou era só trabalhar, né, não tinha aquele incentivo para estudar. Que muitas das vezes eles têm que ajudar no sustento em casa e acabam indo trabalhar e o tempo corrido e acaba desistindo do estudo. E o aluno, quando está fora da escola, ele, além de perder inúmeras, né, oportunidades, inúmeros ensinos, a instituição também acaba perdendo, porque não vai vir recursos, né, para a instituição. Exatamente. Evasão escolar é quando o aluno interrompe ou abandona o ano letivo. Ele deixa de frequentar em algum momento as suas atividades e se tornam infrequentes e não retornam para realizar sua matrícula no ano subsequente. Sobre essa perspectiva, podemos abordar a teoria reprodutivista. Assim como já vimos, a escola e a sociedade reproduz e transmite as relações sociais. Nestes dados de 2019, distribuídos por faixa etária, podemos observar que a idade entre 15 e 17 anos é a que mais perpetua de pessoas fora da escola. Já neste, onde observamos algumas das causas deste abandono escolar, a marginalização é a que lidera esse ranking com 56%. Vamos para uma reportagem diretamente de Londrina com a nossa repórter Valdirene. É isso mesmo, Patrícia. Eu estou diretamente aqui de Londrina. Eu vou tentar encontrar alguém né, para eu poder conseguir falar sobre esse assunto tão importante. Deixaram aqui, ó, tá vindo uma senhora aqui.
Senhora, a senhora podia me dar um minutinho do seu tempo? Sim, Eu posso fazer umas perguntinhas para você? pode. Você tem ensino fundamental completo? Não, A senhora estudou até em que série? quarta série. Ah, é? E por que a senhora não concluiu os seus estudos? Por que motivo? Então, o motivo foi porque a minha mãe não deixou continuar estudando. Terminei a quarta série e ela falou que era só trabalhar e cuidar de casa. A sua mãe, por acaso, ela também teve alguns ou não? Não, ela nem concluiu o segundo ano. Então, assim, ela não sabe nem ler nem escrever. E assim, a escola, ela te forneceu algum suporte para você continuar, né? Para você permanecer a estudar? Não, assim, porque concluía só a quarta série na escolinha mesmo, né? Aí depois a gente tinha que ir pro Procampo para continuar os estudos. E lá a gente concluía 3 séries durante um ano estudando. Então, não teve como mesmo continuar o estudo, porque a mãe não deixou mesmo. Então você estudou até a quarta série, quando você ia passar para outra escola, né? Você não tinha condições de ir. As situações sociais naquela época eram favoráveis? Não, não era. Era muito difícil porque não tinha transporte escolar, né? Era a distância de casa para estudar era muito longe, né? Então era assim, bem precário mesmo naquela época. E os seus colegas, os seus professores, eles tiveram assim, te deram algum apoio para você continuar estudando, né? Te incentivaram? Então, teve colega minha assim que foi lá em casa conversar com a mãe, ela deixou eu continuar estudando. Mas assim, mesmo assim não foi suficiente, ela não deixou, né? Uma pessoa muito assim de opinião, né? Aquelas pessoas antigas, né? E você não teve vontade ou não teve oportunidade de continuar estudando depois de adulta? Até tive, mas daí eu casei, né? Aí depois veio os filhos também, né? Aí já ficou meio complicado, né? Penso agora em voltar a estudar, né? E nunca é tarde. E você tem algum conselho para dar para as pessoas hoje sobre estudar, sobre educação? Sim. É um aconselho, assim, se tiver oportunidade, estudo. Porque o estudo é a única riqueza que ninguém tira da pessoa, né? É o conhecimento. É você buscar conhecimento e estudar. Então é isso. Muito obrigada, tá? De nada. Essa foi a reportagem de hoje. E agora, segue daí. Eu que te agradeço, Valdirene, pela reportagem. Vamos assistir algumas consequências da evasão escolar e como evitá-las. Eu vou falar para vocês algumas das consequências da evasão escolar. E uma delas é o comprometimento do desenvolvimento cognitivo. Essas pessoas que não conseguem concluir os estudos, geralmente elas acabam ocupando na sociedade cargos informais, de uma menor qualificação e de uma menor remuneração. Essa ausência de formação acadêmica, ela limita a vida dos jovens, diminuindo as oportunidades de emprego, criando assim ainda mais o ciclo de pobreza, que acaba abrindo portas para uma realidade difícil para eles. E acaba assim também gerando uma baixa autoestima, dificuldade nas relações pessoais. Eu mesma vejo alguns casos no meu ciclo de amizade, até mesmo na minha família, de pessoas que deixaram de frequentar o ambiente escolar e elas relatam para mim que sentem um grande arrependimento por isso. E essas pessoas, diante de outras com um nível maior de escolaridade, elas sentem um certo constrangimento. E a maioria das pessoas que me fazem esse relato são mulheres que tiveram uma gravidez precoce e pelas dificuldades passadas com o recém-nascido ou até mesmo com o esposo que não deixa elas retornarem aos estudos, elas acabam se sentindo incapazes de continuar, de seguir em frente os seus estudos. E isso é apenas
alguns dos prejuízos que essas pessoas que deixaram o ambiente escolar, deixar de frequentar esse ambiente, eles têm. Me casei, eu tinha 18 anos, e ele me proibiu de estudar. Foi isso. Logo fiquei grávida, e hoje em dia me arrependo muito. Me arrependo muito, muito, muito de ter cedido aos caprichos dele. Falta de muito longe a estrada muito longe, lugar muito longe para estudar, muito difícil, tinha pouco aluno, estudei até a 4ª série só, não tinha mais professora para lá, para adiantar a aula mais para frente. É isso. Há algumas medidas a serem tomadas para evitar a evasão escolar. Criar um ambiente escolar acolhedor, fortalecer a comunicação entre a família e a escola, identificar os alunos em risco, oferecer apoio acadêmico, desenvolver atividades extracurriculares, incentivar a participação do aluno. Lembrando que essas atividades têm que se adaptar de acordo com as necessidades de cada escola. Então, como vocês viram, a evasão escolar ela vem se perpetuando ao longo do tempo e, infelizmente, é algo triste, né, no nosso país. É algo muito recorrente, não é de hoje, né? Não é de hoje. E acredito que tem um processo muito longo pela frente para conseguir combater, né? E também para combater 100%, né? Há um esforço muito grande. E tem que se unir para a gente poder nem chegar em um resultado bom, né? Tanto a instituição quanto as políticas públicas, né? O Estado, todos juntos. Que as instituições apoiem essa causa que é muito importante para o bem de todos. Eu agradeço pela audiência e tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite.